boa tarde a todos, todos e todos os gêneros aqui presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Diogo, pelo convite, e me colocar como debatedor nessa mesa mais especial. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Marcos Henrique de Oliveira Zanotti Rose, sou mestre em Educação da Universidade do Estado do Pará, o PPGE de UEPA, e lá eu desenvolvia pesquisas com narrativas orais indígenas, basicamente é essa a minha pequena história dentro da academia, e eu gostaria de ter primeiro agora então o prazer de convidar para fazer parte da mesa a mestranda Ínia Bernadette Pantoja Costa. Ela é bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Pará, mestrando no programa de pós-graduação em Ciência do Patrimônio Cultural, membro do grupo de pesquisa Patrimônio Natural na Amazônia e membro do grupo de pesquisa Museus e Patrimônios na Amazônia. Obrigado, Ínia, pela sua presença. Também gostaria de chamar para compor a mesa a mestranda Samanta Raíssa Cunha da Silva. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Diversidade Sociocultural do Museu Emílio Guild. Ela também é arte educadora na Rede SESI, na Fundação Para a Paz. É graduada em Artes Visuais, bacharelada em Licenciatura pela Universidade Federal do Pará. E lá também integrou vários grupos de pesquisa, além de projetos na área das artes. Foi bolsista do programa de iniciação docência em artes visuais e desde 2011 vem atuando principalmente nos seguintes temas, que é arte contemporânea paraense, processos culturais, historiografia cultural e poéticas afro-brasileiras. É especialista em políticas de igualdade racial na escola pela Universidade Federal do Pará, graduada em licenciatura em artes visuais e também bacharel em artes visuais. Então, deixa eu logo colocar aqui a apresentação de vocês. Vou botar também para gravar a nossa reunião. Eu vou começar a passar a palavra para a Ínia, Vocês concordam? Tá tudo bem? E nós temos, como eu falei, um prazo, um limite mais ou menos de 20 minutos para que a gente possa ter um time, para as outras mesas também a seguir. E é isso, gente. Muito obrigado. Aproveitem a tarde. Ínia, é contigo, minha amiga. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também ao professor Diogo pelo convite muito especial de retornar a esta casa que, enfim, já sou filha, inclusive, e sempre pertencendo aqui a palavra, para dar início a minha fala, que eu vou tentar resolver um pouquinho. O meu trabalho ele é sobre a pagelança dentro de um terreiro de Umbanda. E ele se intitula como O Sagrado da Imagem, da pagelança como patrimônio. Eu comecei a pensar no meu trabalho desde a museologia, porque o meu TCC ele foi sobre o silenciamento da Umbanda nos espaços museais. Então, pensando em dar um pouco de continuidade, eu resolvi falar sobre a pagelança. Que um questionamento que sempre me surgia era sobre a questão patrimonial. Quais são os patrimônios que são visibilizados? Quais são os patrimônios que a gente se depara nesses espaços oficializados? Então, se a gente for pegar um pouquinho sobre o início dos tombamentos, o que a gente vai encontrar? A gente vai perceber o tombamento de igrejas, os tombamentos de monumentos que fazem referência à branquitude, esses monumentos que sempre tiveram muita voz nesses meios. Não que, às vezes, eu falo e as pessoas falam que eu sou um pouco radical quando eu falo essas questões raciais, que não é defender que a gente não deve falar sobre o patrimônio da branquitude, mas é entender também que não existe só esse patrimônio.
entender que existem outros patrimônios que precisam ser visibilizados, que anos e anos foram apagados, sim, principalmente nos meios, nos espaços oficializados. Então, a gente sempre está aquele questionamento: o que é patrimônio? A pergunta clássica, que a galera da museologia deve sempre está escutando: o que é patrimônio? Patrimônio, aí vem a questão, se a gente jogar, vai aparecer legislação, e o patrimônio espiritual, ele sempre vem logo na nossa mente. Aquele patrimônio da igreja, o prédio histórico, os museus. Então, a gente tem uma virada na época de 80 que vem falar sobre novos patrimônios. Quais são agora esses novos patrimônios? Expressões culturais, artísticas que começam a aparecer nessas discussões patrimoniais, e a gente começa a perceber novos patrimônios não surgindo, porque esses patrimônios sempre existiram, eles só não eram visibilizados. E a gente vai perceber no decreto 3.551 de agosto de 2000 que tem essa virada de chave da questão patrimonial, que patrimônios imateriais começam a fazer parte dessas discussões. Entrando um pouquinho sobre a questão do meu trabalho, que fala sobre a pagelança. Então, eu começo falando o que é a pagelança, tentando ser bem breve, porque eu não vou conseguir expressar em palavras o que significa a pagelança, porque é algo tão maior que qualquer palavra que, enfim, mas eu vou tentar, porque é uma coisa também que eu sempre tenho cuidado e compartilho com as pessoas que, quando a gente fala sobre patrimônios, principalmente religiosos, a gente precisa ter muito respeito, porque é uma questão delicada para várias pessoas. Então, até mesmo a partir do momento que você é naquele espaço, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a pagelança, ela é, inicialmente, as primeiras referências que a gente tem na pagelança é uma prática indígena, que as referências que a gente tem acontecem em diversas aldeias. E também tem a pagelança cabocla, a pagelança que, nas nossas referências, no mundo do Marajó, ela é bem forte. Então, a pagelança cabocla, ela é realizada por iniciados na pagelança. E tem também a questão dos encantados. Os encantados, eles vêm para realizar essas curas através de um cavalo, que é a pessoa que está preparada para receber aquele encantado e que vai realizar a cura. E quem faz a cura é o encantado. E dentro de um terreiro de Umbanda, que já é outro contexto, que eu foco no meu trabalho, essa pagelança dentro desse terreiro de Umbanda. E a Umbanda, fazendo um pequeno apanhado, a Umbanda ela é uma religião brasileira, que foi fundada em 15 de novembro de 1908, e foi fundada através do José Bernardino de Moraes, através do Caboclo dos Sete Encruzilhadas, e é uma história que eu gosto muito de contar, porque por que a Umbanda surgiu? Porque em uma mesa espírita, os caboclos, os exus, todos os mestres da Umbanda, eles não eram aceitos, porque dentro daquela mesa espírita, os caboclos eram seres inferiores. Por quê? Porque eles não eram brancos, não tinha aquela referência da branquitude. Então, a partir daquele momento, a Umbanda foi criada para ser um espaço não de acolhimento, mas um espaço em que aqueles mestres eles poderiam baixar e poderiam realizar os seus trabalhos, independentemente deles serem pretos velhos, caboclos, hereiros, exus, independente do
questões. E a pagelança dentro do terreiro de Umbanda, ela tem, pelo menos dentro do terreiro que eu estudo, ela tem uma peculiaridade, porque não é só o caboclo que vai realizar. O malandro também ele pode realizar uma pagelança, o preto velho também pode realizar uma pagelança. Malandros e pretos velhos, para quem não tem familiaridade, são um dos guias presentes da Umbanda. E apresentando um pouquinho mais sobre o terreiro que eu estudo, é a tenda de Umbanda Luz do Oriente, que fica na Cidade Nova, na Rua do Fio. Ela é um terreiro de 20 anos, dirigido por a direção toda é de mulheres, a Mãe de Santo e a Mãe Pequena, então a direção toda é de mulheres. Uma outra questão que eu gosto de destacar sempre são questões de gênero dentro do terreiro. Destacando a questão da transexualidade, que dentro do terreiro é uma questão que também é debatida, é discutida. Outro ponto que determinados locais, o tambor às vezes é só para homens, só homens que tocam o tambor. E nesse terreno também as mulheres podem tocar. É uma questão que eu acho interessante, não colocando em xeque algumas tradições, como eu falei anteriormente. Quando a gente fala sobre religiões de matrizes africanas, o respeito tem sempre que vir em primeiro lugar. Porque o que funciona para o meu terreiro pode não funcionar para o terreiro X, pode não funcionar para o terreiro Y também. Eu acho que justamente essas singularidades que a gente deve destacar também, até mesmo para debater posteriormente outras questões. Aqui apresentando, nessa primeira imagem a gente pode visualizar o assentamento do Xalá. Nessa segunda a gente visualiza o assentamento de Oxóssi, que também é o assentamento do pai da casa, que é o pai do Tupinambá. E nessa terceira imagem a gente vê o assentamento dos baianos, que é uma linha também situada na Umbanda. Aqui tem uma visão maior do terreiro e de alguns médios, né, da corrente da casa. Ali no canto a gente pode visualizar o Cruzeiro das Almas. Nessa imagem aqui a gente vê a imagem de uma preta velha, que é a vovó Maria. E do outro lado o assentamento de Ançã, daqui de Nanã e daqui do Senhor dos Caveiras. E esse aqui é o assentamento do seu Zé Pelinka, que é uma mãe que quando eu destaquei a questão da pagelança, porque a gente pensa muito na questão indígena, a gente sempre destaca a questão indígena em relação à pagelança. Então eu acredito que fica um imaginário muito restrito a questões. Quem realiza essa pagelança? Apenas um pajé? Então, no contexto desse terreiro, não. Quem pode realizar também a pagelança é um malandro, que algumas pessoas já me falaram: nossa, como assim um malandro vai fazer uma pagelança? Não tem nada a ver, ele não é indígena. Mas aí a gente consegue ver o entrelace e essa troca e perceber que a pagelança ela não está restrita apenas para os povos indígenas, mas também a gente percebe que um aluno pode fazer uma pagelança, mesmo ele não sendo um indígena. Por que eu escolhi falar sobre pagelança? Além de fazer parte da casa, de já apresentar uma vivência sobre a minha percepção de não encontrar, principalmente nos museus, referências
afro-amazônicas, referências indígenas e negras nesses espaços, e perceber que quais são os bens que são registrados pelo IFAM. Mesmo a gente tem o carimbó, a gente tem o fazer, o saber fazer do acarajé das baianas, mas se a gente for comparar proporcionalmente a população negra, que é 56% da população, a gente percebe que essa representatividade não está de acordo com a população. Então, mesmo existindo uma crescente dos bens registrados e tombados para essas comunidades, ainda é muito pequena essa representatividade. Quem está contando essas histórias? Se a gente for perceber e for pegar algum registro, quem está falando? Essas comunidades, elas estão colocando em pauta as suas demandas? Muitas vezes não estou dizendo que todos os bens registrados foram assim, mas alguns realmente foram assim. Então, até mesmo algumas pesquisas. Já aconteceu de alguns terreiros, a pessoa bate da sua pesquisa e nunca mais volta. Às vezes não fala sobre, nem manda por e-mail qual foi o resultado daquela pesquisa. Então, eu acredito que até mesmo esse feedback para essas populações é muito importante. Porque a gente chega, pega o que interessa e depois nunca mais volta. Qual é esse retorno para a sociedade que a gente está dando enquanto pesquisadores e pesquisadoras? Então, é uma questão também que eu gosto sempre de pontuar. O motivo também que eu escolhi a Tenda de Umbanda, por ser de lá e por perceber essas vozes femininas dentro desse terreiro. Como eu destaquei anteriormente, são 2 lideranças femininas, a maioria das pessoas que compõem a corrente são mulheres, e ter essa voz de uma mulher negra à frente de um terreiro, eu acredito que é muito importante. Porque acho que a outra questão que é importante destacar, a questão da misoginia. A minha mãe de santo sofre muita misoginia, até mesmo de algumas pessoas conhecidas, porque as pessoas às vezes falam: mas você recebe um malandro, mas ele não vem em uma mulher negra de 1,50, por exemplo. Ela fala até da altura dela, muito diferença. Então, as pessoas estão acostumadas com homens à frente de um terreiro, homens recebendo. Então, quando se deparam com uma mulher em uma posição assim, às vezes acontece o estranhamento. Muitos terreiros aqui que dão muita alegria, são liderados por mulheres, e eu já conversei com algumas e elas até mesmo falam que isso acontece, não tanto hoje, mas infelizmente ainda acontece. Então, se ainda acontece, é sempre bom a gente destacar e falar sim, porque ainda existe. Mas já melhorou, mas ainda existe. Então é preciso falar. E a pressão sofrida por esses cultos. No contexto do Marajó, tem a história da pajé Zeneida de Moraes, que ela conta... Zeneida Lima. Zeneida Lima. A pajé Zeneida Lima, que ela até mesmo fala da pressão sofrida em relação à catequização, a crescente das igrejas neopentecostais da região, e não diferente aqui. O terreiro, a Terra de Umbanda do Oriente, geograficamente, ela é no final da rua. Então, ao longo da rua, é cheia de igrejas evangélicas, e todos são evangélicos. E, infelizmente, o nosso terreiro já foi
quase invadido. Os médios, quando passam, eles são, às vezes, abordados. Já diminuiu bastante, mas ainda acontece isso. Até mesmo de mostrar guias, a gente, quando precisa passar, tem que esconder, porque senão a gente pode sofrer alguma coisa. Então, a pressão que os cultos de matriz africana sofrem é muito grande ainda. Então, é outra questão que a gente sempre precisa abordar. Essa é uma situação que eu gostaria de mostrar para vocês perceberem sobre o registro dos bens. De 1986, ano do primeiro tombamento até hoje, ocorreram poucas modificações dos quase 1.000 bens culturais e arquitetônicos protegidos pelo Estado. Aproximadamente 40% serão como referência estética de matriz católica. Em contrapartida, os bens arquitetônicos relacionados à memória dos afrodescendentes representam apenas 1% dos bens tombados. Portanto, o Estado brasileiro continua priorizando os bens que foram selecionados para representar a nação forjada desde o século XX. Os bens do período colonial, mesmo com os novos paradigmas trazidos pela Constituição de 88, que valoriza o pluralismo, a liberdade religiosa e a diversidade cultural. Então, com isso, a gente percebe ainda um silenciamento desses patrimônios e qual o nosso papel enquanto pesquisadores nessa luta que é antirracista. Como a gente aborda essas temáticas, até mesmo na nossa escrita, como a gente vai tratar. Então, é algo que eu sempre destaco. O meu trabalho ainda está no primeiro ano, ainda vai sofrer alguns ajustes, já sofreu muito. E alguns dos meus objetivos é problematizar esse possível silenciamento dentro do processo de patrimonialização dos cultos afro-amazônicos, tendo como recorte a pagelança. Pensar na possível patrimonialização da pagelança como um patrimônio representativo do cenário amazônico, identificar as particularidades da pagelança do que ocorre dentro de um terreno de Umbanda, percebendo suas formas de manutenção e existência. Refletir também acerca dessa representação da linha dos caboclos e das caboclas. Fica à vontade. A minha abordagem metodológica. Então, só para finalizar minha fala, essa questão mesmo do silenciamento, como eu falei, e deixar pontuado em relação sobre o respeito, como eu falei anteriormente, que mesmo quando nós estamos neste local, pensar sempre no cuidado com a fala e como nós vamos nos portar com a nossa escrita. Boa tarde. Também agradeço imensamente o convite, parabenizo a organização desse evento que é muito importante. Esse tema, esse entrelaçamento que a gente está vendo aqui hoje, ele é um ato muito necessário nas universidades. Eu estou muito feliz de ver esse movimento, porque há uns anos atrás, eu sou formada em artes visuais aqui por essa casa, também muito alegre em voltar, e a gente tinha uma outra dinâmica, há alguns anos. Então, ver esse tema que se relaciona com a religião de matriz africana dentro da universidade, sendo discutido aqui, inclusive dentro do ICA, da FAV, me deixa muito feliz. Hoje pela manhã teve a abertura da exposição Diáspora, lá no Museu Emílio Gueut, ali no Rio de Janeiro, com a governadora José Malcher. Acho que não é José Malcher, outro endereço que eu não me recordo agora.
Mas é uma exposição muito importante de artefatos africanos que estão expostos, e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, que é a minha pesquisa do mestrado. E aí, mais cedo, a gente falava, né, a professora Zélia, muito querida também aqui dessa instituição, ela falava que o nosso corpo é um corpo político, que aonde a gente chega, ele já fala primeiro, né? Então, as marcas que nós temos, né, principalmente nós que somos negros e negras, trazendo esse corpo político para onde a gente vai, né? A nossa estética, o nosso cabelo, a nossa religião. Então, isso também chega primeiro. Isso diz muita coisa. Pode passar? E aí, o título da comunicação que eu trago para vocês, que é também da minha comunicação, da minha pesquisa do mestrado no Museu Guilde, é Sankofa, né, Memórias da Coleção Etnográfica Africana do Museu Guilde. E essa coleção africana, ela está presente no museu, acondicionada, é uma coleção do século XIX. E essa coleção, a minha chegada, né, nessa coleção foi por meio também das religiões de matriz africana. Pode passar? Isso aqui. E como é que eu chego? Eu vou contar primeiro um pouquinho dessa história. Como eu estava falando, eu fui formada, né, sou formada aqui pelo curso de artes visuais, sou professora de arte educadora, uma rede privada e também pública. E durante a minha vida, né, minha infância, a minha mãe, ela frequentava um terreiro de Umbanda, e aquela memória sempre me foi muito, muito próxima aos tambores, à musicalidade, né, a fumacinha cheirosa, e aquilo ali me encantava. E também me deixava um pouco assustada, né? Uma criança vendo tudo aquilo. E já conhecia o preconceito, né? Porque na escola, principalmente, é o espaço onde a gente acaba conhecendo, muitas vezes, essas relações, né? E eu lembro que minha mãe me levava, uma vez para tomar um passe, e eu morrendo de medo, né? Ela ia nessa condição de acompanhá-la, né, nessa casa. Aí fui crescendo, foi passando o tempo, fui tomando consciência de o que era esse espaço, sempre crescendo com referência de muito respeito a esse lugar, a essa casa. Porém, não era o que os meus colegas achavam, né? Os meus colegas sempre achavam que ali era o lugar do demônio, né? E os meus avós, evangélicos, curiosamente, sabiam que a minha mãe ia, mas não diziam nada, né? Assim, tá indo para ali, para aquele lugar. E aí acaba que a família toda, as minhas tias, começam a ir, vão pela dor, né? Uma vez eu ouvi que as pessoas chegou pela dor ou, enfim, por outro motivo. E a minha família também foi assim, por um tio que passava por uma situação muito difícil, e elas foram nesse terreiro que é ao lado da casa da minha avó. E aí assim começa todo esse processo, né, de ir nesse lugar, e na universidade, já crescendo na adolescência, não dizer de onde você é, assim, eu não sou iniciada, né, que é o processo ritualístico, né, o processo como se fosse um batismo, mas essa frequência de idas e participar também de algumas cerimônias me dão essa identificação com este lugar. E na universidade, a gente também muitas vezes tem acesso aos grupos, a eventos como esse, e você começa a ver que, essa é uma identidade também, né? Eu frequento esse lugar, eu vejo isso aqui, né? Estou falando de coisas que eu sei o que é. E aí eu começo na universidade mesmo a ter essa força para dizer que conheço esse lugar, conheço uma das religiões, né, de matriz africana, e que quero falar sobre isso. Então, assim, eu cheguei numa grande exposição que ocorreu aqui em Belém há alguns anos, que é a exposição Norte de Aruanda, não sei se todos têm conhecimento, e essa exposição ela foi idealizada por um coletivo, principalmente na pessoa do professor Arthur Leandro, né, que já é falecido. E aí ele reúne, né, várias pessoas, vários filhos das casas, né, de matriz africana, para apresentar os seus trabalhos relacionados a esse universo. Então foi uma reunião, foi um projeto assim, desafiador, ao mesmo tempo muito rico, porque reuniu várias matrizes. Eram pessoas do Candomblé de Angola, do Queto, da Umbanda, dentre outras identificações. E pessoas que, dentro das casas, não achavam que eram artistas, porque eram pessoas que
construíam, né, os objetos, artefatos cerimoniais, mas não entendiam que aquilo era, não viam como arte. Então, ele também, né, na curadoria, essas pessoas também foram convidadas. E elas se sentiram muito importantes, assim, felizes de estar vendo ali o seu trabalho reconhecido. E também tinham pessoas que já tinham formação acadêmica, que já tinham passado por alguma outra experiência artística, que também utilizaram essa temática como uma identidade dos seus trabalhos artísticos. Deixa eu passar para vocês mais um pouquinho. Aqui. Que eu acabei adiantando um pouquinho da fala do que é o projeto. E aqui eu trago uma imagem de um desses trabalhos, né, que foi exposto. Essa primeira exposição aconteceu em 2013, na Galeria Teodoro Braga. Foi uma conversa, porque na época a curadora de lá, da Teodoro Braga, que também é de Santo, recebeu a proposta e não, vamos fazer nas artes visuais também, a Eliane, e ela super topou, porque o professor Toledo foi falando com um, com o outro, né? E assim foi conseguindo de forma coletiva esse trabalho. E aqui eu propus essa relação dos pontos riscados, né? Assim, sempre me chamou muita atenção essa grafia, esse risco, e eu não tinha nenhum conhecimento, ou seja, era pela questão mesmo da visualidade. Então eu fui por um caminho de transportar esses signos visuais, que são a identificação das entidades quando estão nos terreiros. Eu transporto essas imagens e coloco nos lugares dos domínios. Então essa ação foi feita no Bosque Rodrigues Alves, e a gente, de maneira assim, não querendo trazer a questão religiosa, mas sim trazer o elemento visual, né? A gente desconecta essa grafia sagrada e transporta para outro lugar. Então, nessa exposição, eu trago esse percurso, foi onde essa visualidade começou. E aí eu comecei a ficar conectada com esses signos, com essas visualidades. E aí você pode voltar ao slide anterior. Eu chego no Sankofa, né? Sankofa, vocês já devem ter ouvido falar, ou vão ouvir falar ainda, quer dizer, nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás. Ele é um símbolo, é um ideograma africano. Ele tem duas maneiras de ser apresentado, em forma de um pássaro, com a cabeça voltada para trás, ou nesse formato de coração. Então, assim, esses dois exemplos, né, eles servem para dizer o que significa Sankofa, que é um provérbio. Esse provérbio está aqui. E esse termo, né, ele tem sido muito utilizado por vários grupos para falar dessa retomada, de voltar, né, à sua origem e trazer, né, ou seja, voltar a essa ancestralidade. E é por meio desse termo, desse pensamento, né, que eu caminho com o programa do mestrado, né, com a pesquisa, que é retomar ao conhecimento dessas peças africanas. No slide anterior, próximo, aqui tem outros ideogramas. E onde é que a gente encontra esses ideogramas, né? Eles são encontrados geralmente em tecidos africanos. E esses tecidos são geralmente cerimoniais, também para ritos fúnebres. Então, ou seja, não é apenas um desenho, né? Cada um desses ideogramas, ele tem um significado. Então, o Sankofa é o do retornar, mas também tem o Anansi. Aí eu trago aqui o livro da professora Zélia Amador de Deus, que foi lançado no ano que ela foi a escritora convidada, e ela traz aqui a Anansi, né? Curiosamente, eu levei o livro hoje, né, para ela autografar no teu tempo, e aí acabou conectando aqui com a nossa fala, né? Então, esse ideograma, ela fala do mito de Anansi, da aranha, que é curiosa, que vai tecendo, né, e deixa cair as histórias do mundo, né? E, enfim, então aqui fica uma referência para vocês. Pode passar, né? Então, segundo a filosofia Akan, é um pássaro de duas cabeças que remete ao passado, ou seja, então é uma apropriação para falar dessas peças africanas que estão lá. Nesse sentido, eu vou reconstituir essas memórias também, né, coletivas, porque o objeto ele conta a história. Então, a ideia de ir, né, para esse acervo é
saber de onde vêm essas peças, né? Quem as trouxe, de quem são, porque elas foram depositadas lá e há pouquíssimos trabalhos referentes a elas. Para não dizer nenhum, né? Assim, quase nenhum, não há muita referência, né? Nós temos aqui o catálogo do Napoleão Figueiredo, que também você encontra ainda em alguns, na própria lojinha do Museu Goethe, que é a coleção etnográfica africana do Museu Goethe, Napoleão Figueiredo e Ivelisse Rodrigues. Aqui ele faz, nos anos 80, um mapeamento dessas peças, fotográficas estão aqui, né? E descreve a importância também. Então, eu tenho como base esse livro, A Visita ao Acervo, e, assim, poucos registros, né, sobre a coleção. Pode passar? Passar mais uma vez, por favor. E aí, vocês podem perceber, eu fiz uma conexão. Cada um dos símbolos que aparece lá em cima é uma díncra que eu tento dialogar um pouquinho com o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, eu trouxe lá em cima, né, a Nancy, e o significado dela, significa criatividade, sabedoria. E aí eu trago esse adinkra para falar aqui. Muita sabedoria para buscar essa história, né? Essa história conta que em 1887, a 1904, não se sabe o coletor dessas peças, mas elas foram adquiridas pelo José Júlio de Andrade, que era um seringalista, um político paraense, né? Foi localizado na Ilha da Madeira. E depois, essas peças são ofertadas ao Museu Goethe. E lá ficou acondicionado, né? Depois, em seguida, o Peter Paul Hilbert, que foi um antropólogo, ele vai estudar essas peças também, vai classificar e vai desenhá-las. Em seguida, na Semana do Negro, né, em 82, acontece uma exposição também sobre essa coleção que fica lá no pavilhão Ferreira Pena. Então, esse é basicamente o que a gente tem extraído aqui do livro do Napoleão Figueiredo sobre a história da coleção. Mas esse caminho delas não há, né, nenhum registro. Então, assim, nesse projeto, né, nessa pesquisa, eu pretendo buscar essas lacunas, essa trajetória, e também trazer outras perspectivas, porque a coleção ela pode se conectar com a museologia, com a história da arte, né? Aqui também, né, o patrimônio, dentre outros elementos também, história, né, geografia. Esse mapa também está presente nesse livro e a gente consegue ter aqui as regiões, né? Então, assim, também tem uma questão geográfica que pode ter sofrido mudança, que era o mapa dos anos 80 que ele coloca como referência, né? Aí eu trago uma imagem para vocês de um dos machados cerimoniais localizado na República do Zaire, né? A maioria dessas são 500 peças que estão acondicionadas. Algumas estão já com estado um pouco frágil, né, fragilizado. São tecidos, temos muitos materiais de metais, né, cobres, e também de madeira. E a maioria é cerimonial, né? Cerimonial. Então, esse machado, ele, para mim, se conecta muito com o Xangô, né? Pode passar. Outro adinkra aí em cima para falar dessa estratégia. Que estratégias eu vou usar para construir toda essa narrativa, né? Então, assim, esse projeto, assim, eu tive uma dificuldade porque eu entrei bem no momento da pandemia. O Museu Goethe ficou parado, vamos assim dizer, um tempo até retornar, né? Acho que todos os cursos passaram por essa situação. Alguns entraram online, outros tiveram que pausar ou continuaram, né? E nós também acabamos sendo influenciados por isso. Então, em determinado momento na minha pesquisa, eu fiquei, como é que eu vou pesquisar sem ir no acervo? Né? Eu só tinha essa referência do livro, já estava me conformando que eu iria ter que fazer um trabalho apenas documental e sem ver a coleção, até que a pandemia, a vacina, né, foi chegando e a gente pôde voltar aos espaços, né, de maneira híbrida, no caso, né, tanto online como presencial. E aí, nesse sentido, como é que se organiza, né, essa pesquisa? Então, a conexão com o SEDEMPA, principalmente, essa exposição que está ocorrendo agora, ela é um pedido do SEDEMPA em comemoração aos seus 40 anos.
e junto com a curadoria, né, da professora Lúcia Van Velten, né, que é a minha orientadora, e um outro grupo também, que é uma curadoria coletiva. A exposição está podendo ser visitada. Abriu hoje, não sei precisar mais ou menos a data até quando vai ficar, mas visita, está muito bonita. É apenas um recorte, né? Temos lá muitos machados cerimoniais, espadas também, e é uma amostra, né, de parte dessa coleção. E é muito importante, porque quais são as conexões, né, desse acervo, como eu já havia dito para vocês, além da gente conectar nesse ambiente mais museológico, artístico, mas também, principalmente, de conexão com a sua identidade negra. Né? Porque em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, se tem aí o Museu Afro-Brasil, a qual também tem peças, né, que foram comissionadas nos seus acervos, e essas peças estão disponíveis de maneira virtual. Então, a ideia também de trazer esse registro dessas peças, né, também está dentro do projeto. Não é algo fácil, porque a gente precisa de uma mão muito grande, uma equipe muito grande, para poder fazer todo esse registro, né, toda essa catalogação. Inclusive, a catalogação só se tem o número das peças, a região de onde elas são e uma breve descrição. E aí a ideia de fazer essa conexão com esses outros espaços é justamente para criar possibilidade de história dessa coleção, né, dessas peças. Aí eu trago aqui para vocês um exemplo do Museu Afro-Brasil, desse repositório online que eles têm. O Museu Emílio Guedes também tem um repositório online, a qual está sendo depositado algumas peças, né, principalmente peças indígenas, né, já se tem um bom número catalogado. E a minha proposta vamos catalogar também as peças africanas, né? Elas precisam estar disponíveis também. Então, esse é um exemplo que é possível, até por conta também da fragilidade dos objetos. Né? A gente teve, infelizmente, parte do acervo do Museu Nacional, né, que foi perdido no incêndio. Então, o Museu Guedes também precisa estar atento, né, e também registrar, fazer esse registro das suas peças. Pode passar? Mais alguns detalhes, né? Agora aqui você pode ver a peça de diferentes ângulos. E aqui, esse dado, né, entrevista de verificações, para compor essa pesquisa, também, além da entrevista, né, de trazer o relato do CEDEMPA, que é o Centro de Defesa do Estudo do Negro, né, aqui no Pará, de trazer as pessoas que passaram por essa coleção, também para os povos, né, as religiões de matriz africana. Qual a conexão com esse grupo? Porque muitos artefatos lá são cerimoniais. Então, com certeza, essas pessoas vão poder dizer, né, muito bem se aquele material se conecta ou não, com qual relação a gente consegue fazer essa conexão, né? Qual é a relação que pode se estabelecer de repente, como a gente viu o machado ali cerimonial, né? A gente conecta imediatamente se for na matriz, né, do Queto, né, a matriz da Umbanda ali com o Xangô, né? E aqui eu trago a foto da Mametu Moagilé com seu filho de santo. Eu fiz algumas entrevistas também, depois eu precisei interromper, e na casa dela, que já é o candomblé de Angola, né, a materialidade é diferente. Então eu estou nesse processo também de fazer essas entrevistas, porque a parte que vai dar sentido são as pessoas que vão se conectar, que vão ver, né, que vão fazer essa conexão com alguma história. Como eu falei, né, então esse trabalho coletivo é contextualizar esses dados que eu tenho até o momento e trazer, dentro dessas lacunas, né, essa memória, né, essa descrição também material, está no trabalho, assim também como essa sistematização, essa consolidação, né? Pode passar? Aí, vamos mostrar o vídeo? Eu tenho tempo ainda? Nós tínhamos 2 minutos. Certo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Então, no sentido geral, eu trouxe um pouco dessa memória, dessa trajetória, né, da pesquisa.
para falar dessa possibilidade. E aí, conversando até um pouco mais cedo com o professor Diogo, como é que esses acervos, né, eles podem também trazer essas histórias, né, trazer essas identidades. A gente tem visto bastante que esse processo, né, até mesmo de retorno de algumas peças, países africanos pedindo, né, a devolução, a repatriação, né, desses objetos também é uma discussão que está presente, né, assim, se tem, né, tido bastante discussões calorosas, volta, não volta, de quem faz parte. Eu acho que, acima de tudo, é importante a gente saber o contexto, né, o contexto e pessoas que vão pesquisar. O que me chamou a atenção, como é que eu conheci essa coleção? Porque muitas pessoas, nossa, mas o Guild tem peças africanas, porque é conhecido muito pela biodiversidade, né? Mas e também pela questão indígena. Então, ele tem peças africanas, a maioria das pessoas, quando acabam comentando, ficam surpresas. Eu chego por conta de uma amiga que foi pesquisar, tinha um projeto em parceria com o Museu de Portas Abertas, e ela disse: olha, você já viu a coleção do Guild? Tem umas peças africanas, vai lá, você vai, né? Como é aqui na perimetral, campo de pesquisa, eu nunca fui lá, né? Mas eu sabia, essas peças sempre estavam na minha memória. E aí, quando terminei a graduação, a especialização, vim caminhando, né, na graduação, eu falei sobre o norte de Aruanda, sobre a exposição que eu acabei de comentar com vocês. E na especialização eu trouxe eu fui cursar um pouco sobre a promoção da igualdade racial. Então, não tem como a gente promover uma igualdade racial se a gente também não conhece a história, né? Se a gente também não conhece um pouco, a gente não se enxerga, né? Não enxerga as nossas raízes, porque o processo de reconhecimento de se afirmar como negro ou negra, como religião de matriz africana, muitas vezes você está ali, você faz parte, mas dizer, né, assumir essa identidade, às vezes é muito difícil. Então, pegando toda essa trajetória que eu comentei com vocês, religiosa, e depois de saber que eu era uma mulher negra, porque até então eu era morena, uma menina morena. Não, tu é negra, né? Na minha própria família. Então, assim, como eu falei do corpo, né? Então, esse corpo, ele tem uma história, tem uma referência, né? Os cabelos também dizem muita coisa. Então, fico sabendo dessa coleção, então já trazendo tudo isso, projeto de mestrado, né? Vou continuar nessa linha, porque também é um ato político, né? É algo que não é só para mim, né? As nossas pesquisas, você trouxe, né, uma informação muito importante. O que fica depois? Né? Muitas comunidades, elas reclamam, e com razão, porque às vezes esse vício, né, da academia de ir no lugar e não devolver, não envolver essas pessoas também, né? Os mestres do Carimbó também, eles falam muito isso, eles ressaltam muito isso, dentre outros grupos, né, de como que eles se sentem às vezes usados, né? E esse processo, né, de lugar de fala também tem a ver com isso, né? Que quem está falando por nós? E isso é um dado muito importante. E aí, geralmente, essas pesquisas, quem está, né, à frente, na sua maioria, são pessoas que se identificam com a causa. Pessoas negras, né? Semana da Consciência Negra na escola, como professora, né? Geralmente é a professora negra, o professor negro, ou o professor ligado à área de humanas, e às vezes só em novembro, né? Essa discussão. Então, geralmente, as pessoas, né, que são negras, elas ou estão de outra identificação, que acabam buscando. E foi assim que eu fui buscar a coleção, né? E aí, por isso que eu chego nela. E assim, só para finalizar essa questão, porque eu puxei isso, porque até então não tinha nenhum trabalho, como eu comentei com vocês, né? O trabalho que tinha, inclusive, de um aluno daqui, que foi bolsista, mas ele fez um trabalho de um curto período, e nenhum pesquisador que tenha interesse, né? Algumas publicações esporádicas, mas nada mais consistente. E aí isso foi, assim, desafiador, tá sendo desafiador, porque é um trabalho de coleta, de entrevistas, né, reunião de documentos aqui e ali, para poder contar uma história. Então vamos ver aqui um pouquinho da Momento Mandilê, que ela traz também um relato, né,
Deixa eu ver só um trechinho. Pode botar? Pode botar. Matriarca do governo do nosso Iracema, Sofia de Jacurete, Esperança da Cruz Leite, quilombola, Folha Negra, atuantes do movimento social, sociais, né, porque são vários movimentos que a gente se envolve, como de mulheres, os negros, a segurança, são conselheiros, né? E estamos conselheiros de segurança alimentar, nutricional, e também somos conselheiros de cultura, do negros e negras. Né? Eu já passei por vários conselhos, sou mestre de cultura pelo MINC, pelo Instituto MINC, né? E vou levando minha vida, né, na parte cultural, está super interligada na parte religiosa. Então eu moro aqui no bairro da Terra. Foi uma entrevista livre, né? Eu moro no bairro da Terra Firme já há 21 anos. Eu vim aqui para morar aqui em 99, né? Eu estou assistindo aqui na Terra Firme, aqui eu fundei o Negro do Iracema, fundamos o clube Bambu e temos várias ações na casa, né? E aí, como a senhora começa? A minha casa começou, na realidade, eu comecei com uma tendazinha lá nos Jurunas, né? Antes de iniciar para Candomblé, a nação Angola. E eu comecei lá nos Jurunas com a tendazinha do altar, mas hoje, fundado já há 20 e tantos anos, o Instituto Rodrigo de Iracema. E de lá para cá, esse espaço tem crescido muito, não o espaço, né? Por dentro desse espaço. Nós moramos na periferia e os terrenos praticamente dentro dessa área da metropolitana é pequena, são casos terrenos pequenos, sorte de quem tem um terreno maior, né? E eu pretendo até um dia, até me mudar daqui. Aqui é muito bom mesmo. Deu muito certo a minha casa aqui, porque antes de eu vir para cá, antes de eu fundar, de eu fazer alguma coisa que consultei meus serviços, eles permitiram que eu viesse para cá, que eu fizesse aqui a casa deles. Então, eu sei que estou muito satisfeito das casas, mas já não estou tão satisfeito do espaço, porque cada dia que passa, tem mais pessoas nos procurando, e já não tem praticamente espaço para a gente agregar, acolher esse povo nos procura. Então nós estamos numa situação já um pouco difícil com a questão do espaço. Mas aqui nossa casa agrega várias pessoas de vários municípios e Sergonha. Sergonha é maravilhoso, porque a nação agora ela conforta, agrega a todos os que nós precisamos para trabalhar. Nós temos todas as armas para trabalhar nessa casa. Porque o angoleiro, a nossa nação, ela cultua a natureza em si. Né? Eu vou dar só um exemplo assim, a gente não cultua, por exemplo, o caçador da mata. Isso é cadeira, que quer dizer não também não chance. Né? É parecida, é a mesma energia, mas não é a mesma coisa. Porque nós não temos, os orixás tiveram vidas. Né? Então, o nosso sentido, se não tiverem vida, é a vida, a própria vida. Se não tiverem vida, quem nasceu era um homem, por exemplo, o caçador, e se tornou orixá, se cantou, se orixá. A nossa nação cultua a natureza, a flora e a fauna.
Vou até dar um segredinho assim, por isso que o medo de candomblé agora, a gente bola, a gente cai, porque a força é tão grande da natureza que ninguém vai aguentar em pé a força das matas, né? Deu uma... Gente, só um trechinho, né, da entrevista da Mameto Moagilê. Não é a casa que eu frequento, né? Como eu disse, ela faz parte dessa entrevista, né, de uma série de outras casas que eu vou visitar ainda, como eu disse, para buscar essa identificação. E o que é interessante, né, como já foi dito, não desde a exposição Norte de Aruanda, nunca foi trazer o que tem num, o que tem na outra, né? Eu acho que esse respeito, ele é muito importante, né? Porque nessa exposição, mas ela é de Umbanda, mas ela é de não sei o que, ela é de não sei o que. Então, a gente, na época, né, prezou muito por esse respeito nessa exposição, que várias matrizes ali pudessem dialogar, né, com as suas especificidades. E aí, dentro do candomblé de Angola, ou dentro dessa nação de Angola, no mapa que eu apresentei para vocês, né, algumas línguas, né, Congo, região do Congo está presente e Mameto identificou algumas linguagens. Então, assim, as peças também, além das peças, elas se conectam também com a linguística, né, porque há o mapa, as regiões, né, as línguas, né, faladas em cada um desses territórios, os termos. Então, isso também é um outro leque de possibilidade, né, de a gente emergir mesmo numa história africana, numa história da arte africana. E as identificações, né, visuais, elas partem, né, assim, a princípio, dessa visita desses grupos, né, de matriz africana, e no seu olhar dizer, né, qual é a relação que, de repente, essas peças podem provocar nas suas casas, né? E aí a gente tem essa vasta especificação, né? Algumas casas não têm essa identificação com a imagem em si, já vão se conectar com outros símbolos. Então, no geral, esse é o caminho que eu estou no momento na pesquisa, né? Nessa coleta ainda de dados. Até ano que vem já deve estar finalizado. E aí eu, mais uma vez, convido vocês a visitarem a exposição que está lá no parque, né, do Museu Guild, e fazerem, né, a sua presença, né, assinem lá o livro, né, estivemos aqui, né, nesse movimento, viemos ver, porque muitas pessoas queriam ver essa exposição, e isso é um recado que a gente está dando, que queremos ver a exposição, sabemos que tem essas peças aqui, e não estava escondido, estávamos só aguardando para que tivesse, né. Então, meu muito obrigada, e abro para as perguntas, né, agora. Mais uma vez, eu repito, são falas potentes, são pesquisas potentes. Eu fico muito feliz e muito honrado, né, em recebê-las. E aí, Diogo, a gente pode abrir para perguntas, Diogo? 10 minutos. Tá, a gente já tem 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer uma perguntinha? Marcelo, fica à vontade, meu querido. Eu queria fazer uma pergunta para você, só queria confirmar se o terreiro fica logo na Vinlândia, no final da rua do filme. É porque eu moro lá perto, e aí tu fala um pouco sobre a questão do racismo que tem lá próximo. E eu lembro muito bem disso. E é uma coisa que eu sempre percebi sobre o terreiro de lá. E sobre até a dinâmica ali da comunidade pelo terreiro. É que quando o terreiro se estabeleceu, o pessoal ficou muito, tipo, abismado. Tipo, ai meu Deus, tem um terreiro aqui, estão fundando um terreiro, gente. E aquela, tipo, gente, e daí tem igreja católica, tem um monte de protestante aqui. E o pessoal fez muito burburinho e ficou. E eu achava engraçado que quando chegava na época do São João Damião, esse mesmo pessoal falava, olha, hoje vamos lá no terreiro, gente, vamos lá. E eu ficava tipo, como assim? No ano todo vocês perseguiam, mas quando chega essa época vocês querem ir lá? Bom. Aí eu cheguei lá, eu gostei muito, acho que fui poucas vezes no seu terreiro. E aí outra coisa também que eu percebo lá na comunidade é que eu conheço pessoas que frequentam casas de Umbanda, mas elas preferem ir para casas tipo Marituba, em Belém mesmo, e mesmo com esse terreiro lá perto, elas não reconhecem. Tipo, sabe que tem um terreiro lá, mas elas meio que apagam. Quando eu falo assim, tu vai lá para Marituba, no terreiro de Umbanda, mas
lá perto de casa. Não, mas aquele não. Tipo, é uma coisa que eu venho percebendo já há um tempo ali, sobre esse apagamento e negação do espaço do terreno que tem lá. Que elas preferem ir para mais longe para tentar esconder essa identidade delas, porque elas frequentam, elas procuram banho e consultas, mas de uma forma muito tipo, esconder, tipo, mascarada. Elas fazem, faz parte delas, mas elas mascaram isso para as outras pessoas que em volta lá da comunidade não crucificarem, nesse sentido de usarem isso contra elas. Então, quando falou, fazer pesquisa lá, eu fiquei chocado, tipo, ela tá de casa. Porque eu não conheço, e até aí a pergunta que eu te faço, se tem alguém lá em torno que frequenta a casa, porque eu mesmo não conheço, porque todo mundo tem essa ideia. E, tipo, não, lá não, vai pra mais longe. Com a pandemia, a nossa casa ela fechou totalmente. Então, a gente está voltando aos poucos agora mesmo. Mesmo com a vacina, mesmo com a pandemia já controlada, a gente tem muito cuidado, porque na nossa corrente também tem muitos idosos, muitas pessoas idosas. Então, esse cuidado de abrir as portas, porque quando a gente abria as portas, vinha muita gente. E o terreiro ficava extremamente lotado. Então, é um cuidado que a nossa Mãe de Santos também tem. E tem uma outra questão, porque a gente agora, a gente tem um projeto, não é um projeto, mas a gente abriga cães. Então, o espaço do terreiro ele ficou muito limitado. Então, praticamente tem o espaço da corrente e já lota o terreiro, porque também nós temos os cães. A gente faz um trabalho com os cães de alimentar. Até, eu não sei se tu já viu, na Rua do Fio tem muitos gatos, né? Isso. Então, os médicos do terreiro alimentam esses gatos. E já tem uma outra polêmica com os moradores, porque eles não querem que a gente alimente os gatos, porque a gente está matando os gatos, a gente está sequestrando os gatos para, enfim, e envenenando os gatos na cabeça deles, né? Então, eles não querem esse movimento nosso também. Então, é muita polêmica que envolve o nosso terreiro com a comunidade do entorno. Não é fácil, mas já são 20 anos seguindo. E alguns vizinhos mais da frente, algumas pessoas mais da frente vão passando aquela parte do canteirinho. Sim. As pessoas, tem muita gente de lá que vai. Mas algumas pessoas também têm esse momento de esconder a guia, de eu vou, mas não vou. É algo muito ralado. É que eu lembro quando tem alguma coisa na casa, vocês sempre desce o pessoal lá da Cidade Nova e passa de branco. Aí todo mundo fica assim, olha, já estão indo pra Macumba. Tipo, gente, o pessoal precisa de branco, nem tem certeza. O pessoal já criou toda uma ideia sobre isso. E aí, isso é tão forte, o meu avô ele era cristista, e de vez em quando ele sempre ia lá ajeitar alguma coisa, porque acho que, não sei se a Regina ainda é da casa, porque ela é amiga da família, então o avô sempre ia lá. E aí sempre iam atrás do outro, tipo, o seu Américo pode ir lá. Ele, não, ele tá lá no terreiro, por exemplo. Tipo, no terreiro. Tipo, ela sempre denegrindo, sabe? Tipo, gente, calma. E é uma coisa que eles mascaram, mas quando é pra falar, eles, tipo, falam muito mal. Tipo, eles só querem uma oportunidade de falar. E aí não vê essas práticas que tem no terreiro. Tipo, como a questão dos gatos. Os cachorros vão lá e o pessoal não cuida. Mas só porque vocês estão cuidando, eles querem problematizar isso e usar de alguma forma para poder falar mal. Como a Samanta falou, as pessoas procuram a Umbanda geralmente, porque estou doente, alguém está doente, alguém está precisando de um emprego. Ninguém procura, eu estou ótima, mas eu vou lá para conhecer. É muito difícil. Geralmente, eu estou doente, né? ou enfim, quero um namorado, um emprego. São essas questões que a gente fica. Não, não é bem assim, né? Mas nem sempre responde. Gostaria de fazer uma pergunta para as duas, quem quiser responder com mais afinidade. A nossa religião, ela é altamente interditada, a nossa religiosidade, né? Vamos falar num amplo afrodiaspórico. Interditada pelo outro, né? Embranquecido por uma ótica reducionista, né? E até interditada por nós mesmos, quando
não dialogamos com o irmão, com a irmã de santo, na tentativa de instruir, né, de ajudar a compartilhar saberes. Existem certas interdições também na nossa religiosidade. E estratégias para se combater essa religião, essa interdição, perdão, esse silenciamento, fora as ações educativas, fora, né, as ações de práticas de respeito, ensinar, mostrar que aquilo ali não é nada do que a ciência reducionista, que o cristianismo preconceituoso pregou, também direcionar um olhar sensível, que é justamente uma teoria, uma técnica, um movimento defendido por Michel Pezzoli, num livro dele chamado Elogio à Razão Sensível, né, que é proporcionar no outro e ele também em si mesmo, um exercício pessoal, o olhar sensível, ter um olhar direcionado com mais amorosidade, com mais afeto. E aí a minha pergunta é se a pesquisa de vocês, em algum ponto, também utiliza essa sensibilidade, né, se abstrai um pouco do cientificismo, né, e olha com essa razão sensível, com uma ótica sensível. Se vocês provavelmente não conhecerem, uma pessoa já deixa até a dica, né, da obra dele, mas se vocês apregam e também relacionam essa sensibilidade no olhar de vocês enquanto pesquisadoras negras dentro, né, de um estudo sobre as religiosidades afrodiaspóricas. Deixa eu ler? Eu acredito que a partir do momento que a gente já escolhe falar sobre, principalmente religiões de matrizes africanas, a sensibilidade já tem que estar presente. Como falei anteriormente, tudo que envolve religião, independente de ser de matriz africana ou não, religião no geral, já tem que ter uma sensibilidade, um cuidado com o outro. Então, na minha pesquisa, eu prezo muito essa sensibilidade, falar com cuidado, respeitar a fala da mãe de santo, da mãe pequena, dos médicos, o que eles sentem, como eles se sentem, se eles se sentem representados, o que eles pensam sobre questões patrimoniais. Porque uma característica que eu percebo você sabe o que é patrimônio, não é? Você é patrimônio, assim, às vezes as pessoas não têm essa noção de patrimônio. Então, acredito que até ter essa sensibilidade em apresentar, fazer um panorama dessas questões patrimoniais, por exemplo, no contexto da minha pesquisa, ter esse cuidado, eu acredito que já é uma forma também de ser sensível com essas pessoas e com a religião em si. Também parte da mesma lógica, né, de essa escuta é uma escuta coletiva. E aí também vem um movimento muito grande, né, por parte de trazer essas outras narrativas que não sejam apenas as eurocêntricas. A gente tem visto aí muitos movimentos, né, os decoloniais, né, descoloniais, contracoloniais, né, como o Negro Bispo. E o fato de trazer também a Mamãe para mais vezes foi um exercício, uma disciplina dentro do mestrado, que é perspectivas antropológicas, né? Ou seja, outras perspectivas que não somente aquelas que são convencionadas. Então, a fala delas também, desses grupos que vão ser entrevistados, também são falas que trazem um conhecimento muito grande. Então, acredito que dentro dessa lógica do sensível está essa escuta e também o olhar por parte dessas pessoas. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Oi, Diogo e Gisele. Oi, professor Paiel também. Paiel, você pode ficar à vontade. A gente pode fazer um combo. Vocês podem perguntar e aí a gente... Boa tarde a todos, atores e atores. Eu sou Elvis Santos, sou babau de Ambucinã da Nação Nagogodum, vertente do nosso saudoso Pai Taiandu. Para você, porque a gente tem costume de chamar mãe e pai, então não se espante quando a gente chama de mãe para vocês. Assim, nós sabemos, né, a minha vivência é de que quando a gente fala em lutar contra o preconceito, o racismo, a gente tem que começar dentro de casa, porque nós sabemos que existe o racismo interno e o racismo externo, né? E uma das formas que a gente começou a entender na casa do meu pai para lutar contra o racismo interno
é justamente buscar nossas raízes dentro daquilo que nós praticamos. Bem, você falou sobre a questão da casa onde você pertence, né? Eu te pergunto o seguinte, lá vocês têm a preocupação em resgatar a linguagem própria da linhagem que vocês praticam para que possa realmente começar a quebrar esse racismo, essa intolerância interna dentro da casa de vocês? Por que eu te pergunto isso? Porque nós sabemos que a África, 360 e poucos dialetos, dependendo da região que se vivencia. Né? Nós, no Nagô, falamos Fon, ou Fombê. Né? O Angola fala Banto. Né? O Queto fala um pouco de Banto. Né? O Jeje fala Sabalu e Marinho, né? Provenientes do Daomé e do Benin. Então, assim, em cima de tudo, toda essa estrutura, nós sabemos que, para a minha nação, esteira seria Japá, para a nação do fulano seria Bem-Saba, por quê? Por causa dessa diversidade de dialetos. Né? E a mesma coisa a questão das bênçãos e a mesma questão da pronúncia com o nosso sagrado. Né? Quando nós falamos de encantado, nós falamos de tambor de mina. Quando nós falamos de pagelança, nós falamos de caruanas. Né? O tambor de mina e o candomblé, dentro das suas vertentes, falam muito sobre babalorixá e alorixá. Né? E acredito que a pagelança, meu pai sempre trabalhou muito dentro da pagelança. Né? Tem a questão do pajé, que é uma palavra do Guarani, que significa dirigir, aquele que dirige um culto para a espiritualidade, para o culto místico. Né? Então, assim, é por isso que eu te pergunto se vocês lá têm essa preocupação em utilizar, porque você falou muito na questão do malandro, isso daí não interfere para nós, porque no Maranhão, Maria Padilha, que é uma pombogira, faz cura dentro dos salões. Né? Então, mesmo sendo uma pombogira, isso daí vem muito da doutrinação espiritual de cada dirigente ou dirigente. E aí prova que o encantado, um caboclo, um vodunço, um caruana, ele utiliza da nossa mente, do nosso conhecimento, para mostrar a sua prática dentro de uma ritualística, beneficiando o próximo. Né? Então isso é mais do que comprovado. Antigamente as pessoas diziam, o caboclo não usa a mente da pessoa, usa, existe um limite mais justo. Por isso que Dona Mariana Senutuca fala brasileira, porque se ela fosse usar a linguagem própria dela, ela teria que falar turco, e ela não poderia contar, eu sou Mariana, atrasada para tomar sagrado. Então, essa nossa preocupação, ela é uma das preocupações. Esse resgate de linguagem dentro das nossas casas, para que possa fortalecer mais ainda o que você pratica, para que quando a gente consiga conversar com os nossos, dentro da nossa própria comunidade, a gente possa quebrar, né, a prepotência, a petulância, porque a religião não é uma doutrina, a personalidade é outra. Né? Cada um absorve a doutrina religiosa de acordo com a sua personalidade. E quando a gente conhece nossas línguas, nossos falares, nossas pronúncias, isso faz com que a gente fique mais unido, né? A gente fique mais próximo, né? E deixe de lado um pouco essa questão de personalidade e vivencie realmente a questão da religiosidade. E aí é por isso que eu me pergunto se lá dentro vocês têm essa preocupação de buscar a fala apropriada para a linhagem que vocês praticam dentro da casa de vocês, com um subterfúgio de fortalecer mais ainda a intolerância religiosa interna. Na nossa casa, basicamente, como esse resgate da linguagem acontece? Ele acontece basicamente através dos contos cantados. Então, não todos,
mas determinados pontos cantados eles são em línguas como Yorubá ou outras, geralmente é no Yorubá. Então, muitos pontos para Oxalá são Yorubá, pontos para outros orixás também são Yorubá. A maioria são normalmente no português, já que como a Umbanda ela é uma religião brasileira e tem essa mistura tanto da religiosidade católica, indígena, negra, como tem essa junção, então basicamente os pontos todos são na língua portuguesa e determinados pontos são em Yorubá. Algumas palavras específicas elas são Yorubás, sim, mas a maioria são a língua portuguesa mesmo. Eu vejo mais esse resgate nessa questão dos pontos, muito forte. E a questão da oralidade, como esses pontos eles são passados. Alguns pontos também criados, são autorais da casa, e basicamente é isso. Gisele Diogo. Vamos fazer um bloco para Para não poder encerrar. Posso primeiro? Pode também. Primeiro agradecer as duas, né? É um prazer sempre, né? Ter a Samantha, que já é nossa convidada aí já em diversas atividades, né? Tá desde o início da proposta do Museu Surupira. E a Enia também, né? A gente esteve numa mesa junto, eu nem sabia da pesquisa dela, eu falei, não, vamos trazer, né? Pra gente conhecer um pouco. E são duas pesquisas que eu quero acompanhar e estou doido para ver o resultado, né? E tem várias questões que eu queria colocar, né? Só completando a máxima, né? Ou chega pela dor ou chega pelo amor, né? Eu, felizmente, fui pelo amor, né? Eu tive a honra de pedir uma prova para a espiritualidade me deu essa prova e a questão era, se ela me provasse que funcionava, que dava certo, eu iria passar a frequentar e assim eu me tornei, né, umbandista, né? E é interessante porque a gente tem muitas dessas dinâmicas da narrativa onde a gente teve a mãe Maria Natalina, né, também falando, né, da missão dela começou e ela foi testada no meio da missão, né, com a morte do marido dela, que ela se desiludiu e voltou. Então a gente tem muitas essas narrativas. Aí, Samantha, eu vou te passar um texto que eu acho que é muito legal, que me ajudou muito no doutorado. Eu não lembro se é do Clifford, que ele pega ele vai num projeto do museu, né? E que eles queriam estudar os acervos de um grupo esquimó lá que tinha no museu. Eles queriam saber o que são esses objetos, né? Igual a coleção africana, o que são esses objetos. Então ele fez um super projeto, juntou, né, as lideranças daquela área e levou o objeto para eles o que ele queria, né? Como antropólogo, o que o museu queria. Esse objeto ritualístico serve para isso e isso. Só que a dinâmica, quando ele coloca o objeto lá na mesa, né, vem um ancião, pega aquele objeto e começa a contar a história. E aí ele começa a contar a história daquele objeto, não daquele objeto especificamente, né, porque não era o foco. Ele começa a contar a mitologia deles, e uma mitologia extremamente junta com a questão política e ambiental que eles estavam vivendo, né? Então virava uma questão de militância e daqueles objetos. Obviamente não era nada que os museólogos, os antropólogos queriam ouvir, mas era a outra dinâmica de sentido, né, da percepção desses objetos. E eu vejo um pouco disso no seu trabalho, né, essa dinâmica. E para a Ina eu queria, interessante, também eu posso te passar essa referência, é um estudo bem denso sobre a Maria Padilha, né? E a gente lembrar, e aí aqui é um mote do Museu Surupira, entender os encantados, que esses encantados eles estão em diásporas também, eles estão migrando com essas pessoas, né? E eles vêm de todo lugar. Então quando a gente fala do Zé Plinta, né, e você traz isso, essa questão do Zé Plinta, ele não, né, as pessoas se admirarem, isso eu entendo como uma percepção local,
Mas a trajetória desse encantado é um encantado do catimbó, é um encantado que vem da Jurema, assim como a Maria Padilha. A origem deles é lá, né? O Zé Pilintra, ou miticamente ou fisicamente, a gente não sabe, ele sai, né, de Pernambuco, Alagoas, né, aquela região, ele vai para o Rio de Janeiro, né? E aí lá ele veste a roupa do malandro, né? E aqui em Belém, né, a gente tem o Zé Pilintra das duas maneiras. A gente tem o Zé Pilintra, o malandro carioca, mas a gente tem o Zé Pilintra mestre catimbozeiro, né? E aí a gente tem diversas outras entidades, que eu não sei ainda quais são os percursos, tipo Jorge Malandro, né, que não existe no Rio de Janeiro. Você não tem numa gira de malandragem uma entidade chamada Jorge Malandro, mas aqui tem e ele se fala que é carioca, né? Em alguns médios ele fala que ele é encantado, né? E que eu vejo hoje ele mais ligado a um culto da família de Légua do que propriamente a malandragem carioca, né? Então, né, isso é um pouco das dinâmicas que a gente tenta entender pelo Museu Surrupira, né? E tem esse trabalho que me cobra essa referência que eu vou te dar, que ela fala sobre essa trajetória da Maria Padilha, né? É um trabalho bem denso. A tese eu não tive acesso, mas ela tem um artigo, eu acho que eu tenho até em PDF, eu posso te passar. Eu queria só fazer essas considerações e agradecer muito, né? Foi muito rico escutar vocês falarem e a gente quer ver essas pesquisas aí, né? Terminando e a gente podendo ler aí, divulgar mais sobre ela. Gisele? A minha pergunta, na verdade, é um pouquinho de consideração e duas perguntas, vai para a Samanta. Assim, esse acervo de arte africana, né, ele é um acervo assim, muito rico, né? Eu tive conhecimento dele em 2002, numa formação que eu fiz no Museu Afro Brasil, né, onde um pesquisador da USP, né, trouxe esse acervo, entre outros acervos, né, guardados, né, em outros museus, e assim, eu enquanto paraense, eu me senti assim muito deslocada, né, de estar ali tomando conhecimento de um acervo muito rico, né, professora que estava ali participando de uma formação para os premiados do Prêmio Educar para a Diversidade Racial, né? E que não tinha conhecimento de um acervo tão rico na minha cidade, né? Então, assim, foi um choque e assim, meio que, poxa, como é que a gente não sabe desse acervo, né? Isso em 2012, já faz 10 anos, né? Então, é fato que esse acervo, ele é muito pouco ainda explorado, né, por pesquisadores, pelo próprio Museu Emílio Guild, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você, enquanto pesquisadora que está já, né, nessa caminhada junto a esse acervo, qual foi a justificativa que o museu, né, se deu ou se não deu, né, para que esse acervo não estivesse exposto, né, colocado pelo menos periodicamente, nem que seja no 20 de novembro, né, que as instituições, né, enxergam o Dia da Consciência Negra como único momento, espaço de colocar, né, esses acervos. Infelizmente, escolas, museus, né, entre outras instituições, a gente precisa, é uma coisa que a gente precisa de fato quebrar, né? E nesse momento eu me vi diante de uma imagem de um objeto que me assemelhou muito com a bebê, né? Então a gente fica assim, gente, de fato são objetos que podem vir, né, de uma tradição religiosa ou de algo utilitário, né, algo do comum, são pentes, são objetos, são armas, né? Então qual é a justificativa que o museu deu? E se tu fazes uma relação com o racismo institucional e estrutural dentro do teu trabalho, se tu visa fazer esse desdobramento? Uma pergunta forte. De fato, quando eu
como eu disse, né, tive acesso a essa coleção por meio de uma colega que comentou, né, e eu não tive não tive dúvidas, né, em querer investigar esse acervo. Eu pensei que já era um acervo estudado. A minha referência também era do Museu Afro Brasil, né, como vocês viram na imagem, já condicionado, tudo, enfim, registrado. E quando eu me deparo que não há nenhum registro e que a linha de pesquisa que eu estou dentro são 3 linhas, né? Eu estou na linha de patrimônio e coleções. A minha orientadora, ela tem uma especialidade na questão indígena. E lá no museu não há um profissional específico, inclusive, dessa questão da negritude ou de africanidade, né? Temos agora um professor que vem trazendo, né, vem costurando, quando não com questões, como eu comentei, decoloniais. Então, quando eu cheguei, o professor José Sena, né, um professor paraense, e aí passou uma temporada no Rio de Janeiro, e estuda a questão do discurso, né, ele traz a bicha cabocla, um trabalho muito interessante, por sinal. Mas, voltando, né, eu achava que já estava tudo catalogado, que eu iria fazer fazer a reflexão sobre as peças, já ir para essa extroversão, né, que se chama extroversão dentro da museologia, com os grupos, né, SEDEMPA, os grupos de religião de matriz africana. E quando eu me deparo que não há nada, eu fiquei extremamente chocada, né? E assim, a fala sempre olha, um trabalho que você vai ter que reconstruir essas memórias, essa trajetória, porque não há. Então, assim, nesse sentido, a justificativa, eu vi que eu estava num terreno muito complicado. Com a pandemia, foi difícil, né, iniciar esse estudo já há mais tempo. E foi se questionado, né, ao museu, porque nesse tempo todo, né, nas nossas conversas, rodas internas, né, de trabalho, de disciplinas, não há nenhuma exposição, né? Não houve, assim, uma justificativa. Houve um silenciamento. Não houve uma justificativa que eu recorde que possa responder esse apagamento. E aí, estamos fazendo, que é essa exposição. Mas não houve, assim, algo concreto mesmo E eu acho que isso foi um ponto de reflexão para eles, né? Quando chega uma proposta, né? O mestrado ele é novo, ele tem 2 anos, né? Na primeira turma de 2019. E aí vem um trabalho de uma coleção, a qual eles têm, não é a coleção geralmente, né, não é o artefato indígena ou outro tema. Eu acho que ali eles perceberam que a demanda, né, era grande, que aquelas peças não poderiam mais ficar ali, porque seria algo que, dentro desse movimento, né, dos acervos, de quem está contando essa história, né, o museu ficar ainda, né, com esse acervo sem ser divulgado. Então, assim, eu não senti, não houve. Não houve justificativa. Não houve justificativa. Houve mesmo um silenciamento. A outra parte da sua pergunta, que é se esse racismo vai estar presente, sim, ele tem que estar. Eu acho que é um ato, algo que eu tenho que trazer nesse trabalho, que é um compromisso, né, como professora, como pesquisadora, e também com a comunidade no geral, de trazer, sim, esse dado dos silenciamentos dos acervos, né? Dentre outros acervos que nós temos no nosso país, né? E principalmente porque em Belém, né, a identificação com a negritude, geralmente não, né? Era até tempos atrás, alguns pesquisadores achavam que, pela questão indígena, a presença negra era uma presença algo mais reduzido, né? Mas a gente sabe que não, né? Basta a gente olhar as comunidades quilombolas, as casas, né, de matrizes africanas,
dentre outros elementos que a gente observa. O próprio sankofa, né? Aqui nós temos grades, aquelas grades corações, né? Algumas pessoas vêm trazendo essa conexão, que essas grades, né, esses gradis, eles são sankofas. Basta a gente ver a coleção, esses que eu exibo para vocês, para a gente saber que o povo africano tinha, sim, o domínio do metal. Né? Então, quando foi convidado, não, né? Foi sequestrado, esquece o que eu acabei de falar anteriormente, mas não houve nenhum momento. Foi sequestrado, eles, não à toa, né? Os trabalhos aqui, né? A mão afro, né? A mão afro-brasileira, a catedral ali, a igreja de Santo Alexandre, são mãos afros, né? Afros e indígenas. Então, essa tecnologia já era domínio, né, de povos, né? O pai falou, né, das línguas, dos dialetos, né, diferentes. Então, é outra conexão também, porque há, né, vários materiais identificados com várias regiões. E é um dado muito importante isso. Então, isso vai estar, sim, presente, tem que estar presente no trabalho, esse viés. Eu faço assim, Samantha, uma recomendação. Eu não sei como é que está hoje. Em 2002 eu participei da organização da hemeroteca do Vicente Salles, que está alocada no museu da UFPA. Então é um acervo também, foi lá também que eu coletei algumas coisinhas, né, a respeito de as poucas vezes que esse acervo veio para a exposição, né? Eu acho que seria interessante tu dares uma olhadinha lá, né, para poder abrilhantar. E assim, eu fico muito feliz, né, com a tua pesquisa, porque de fato ela vai abrir uma vanguarda aí, né, de pesquisa que há muito está precisando, né? Quer dizer, um acervo muito rico, né, que se você for observar alguns objetos, para nós que somos de religiões afrodiaspóricas, é muito fácil da gente percebê-los, né? Como eu te falei, assim que eu ver aquele objeto de metal ali, eu como filha de Iemanjá, eu já disse, aquilo é uma bebê, né? Então assim, mas para outros olhos, né, pegando a fala agora do antropólogo o Carlos, esqueci agora o sobrenome dele, você precisa ter um olhar refinado. E nem todo mundo tem aquele olhar de ver o que é um objeto ritualístico dentro do candomblé, dentro da umbanda, né? Para outros olhares, aquele objeto passa despercebido. E isso pode ser que tenha, para além do apagamento, né, ser uma justificativa também para que esse acervo possa ter ficado guardado até hoje. E que bom que tu está colocando ele para fora, né? O Sedempa também não é de agora que ele vem tentando trazer esse acervo para a exposição, e que bom que ele está hoje, né, para que a gente possa visitá-lo. Sim, o Sedempa ele tem uma forte participação nessa exposição dessas peças, né, de trazê-lo novamente, né, para visualização. Porque acaba ficando como um acervo interno, né? Sim. Então não é para consulta, né? Ele não é um acervo de consulta. Acho que aí é que está a chave, né? E assim, o museu ele tem várias políticas, né? Tem algumas questões burocráticas também que acabaram dificultando até mesmo essa exposição, mas no geral nada. Eu acho que a gente só retomando, né? Não, a gente olha para trás e vê, mas como nenhum, né? Alguns pesquisadores, né, pontuais ali, mas ninguém teve interesse em chegar lá e olhar essas peças, né? Assim, Olha, eu confesso que eu tentei. Acho que a burocracia não deixou. Sim, você tentou entrar no acervo. Sim. Também conheci um relato de uma mãe. Eu te juro que eu estou me sentindo já, vou dizer assim, de alma lavada. Alguém conseguiu, tá lá. Lívia, você gostaria de falar alguma coisa, meu amor? A gente pode finalizar então, Samantha, também? Você gostaria de falar mais alguma coisa também? Não, só queria agradecer, né, o convite. Eu fiquei um pouquinho nervosa, curiosa, uma pessoa, parte educadora.
fiquei um pouquinho nervosa, mas foi a emoção, né? Hoje vi a exposição, né? Então eu estou um pouco sensível desde manhã devido a ver a materialização da exposição, né? E é um agradecimento, né? Aqui a mesa também, ao professor Diogo mais uma vez, né? A sua mediação, e que a gente vai aí botar essa exposição, né? essas peças, e todos vocês estão convidados mais uma vez a ir lá visitar essa parte, né? Mas que também batam lá no museu para que a gente possa trazer mais peças e de repente expor mais, né? Essa outra parte também é muito rica, além do que está sendo exposto lá. Obrigado. Gostaria de agradecer, tá? A presença da Aline, a presença da Samanta na nossa mesa. E aqui nós temos, né, um mimo para vocês. E esse aqui é o seu certificado, um mimo, né? O nosso mascote, Surupirinha do Gangá, feito pela Calunga Boneca de Pano, tá? Siga no Instagram, né, por favor, nosso museu, Museu Surupira e Calunga Boneca de Pano. Meninas, muito obrigado, né? Como eu falei, essas falas foram potentes, foram fortes. A pesquisa de vocês traz essa força, essa potência, né, de se debruçar sobre a nossa cultura afro-religiosa, né, sobre a nossa religiosidade também. E é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. E Diogo, passo para você para chamar para a próxima vez.